Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos iniciando mais um culto virtual da Paróquia Litoral Norte Catarinense. E você é convidada a celebrar conosco culto ao Trino Deus. Nós queremos ouvir o convite do Salmo 96 que diz: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome e proclamem a sua salvação. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Vamos cantar esse hino, adorar o nosso Deus? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O convite dessa música é de cantarmos um novo cântico ao Senhor. Isso significa que cada vez temos que cantar um hino diferente, porque depois da primeira vez que nós cantamos ele já não é mais novo, não é verdade? Mas eu acho que esse hino fala de que a gente cante ao Senhor, pensando, refletindo naquilo que a letra do hino diz, e que a gente possa fazer nova na nossa vida o nosso desejo de cumprir aquilo que diz na letra do hino. Quando nós colocamos o nosso coração nas palavras que nós estamos cantando, nós estamos levantando, erguendo um novo hino ao Senhor, porque nós estamos reafirmando a nossa vontade de amá-lo, de servi-lo e de adorá-lo. Que assim seja, que a gente possa com a nossa vida cantar uma nova canção ao nosso Deus. Hoje é 4 de julho de 2021, sexto domingo após Pentecostes, e Deus nos abraça com a sua palavra, que é lema para essa semana que se inicia, de Lucas capítulo 8, versículo 15, onde o próprio Jesus diz que a semente que caiu na boa terra são aquelas pessoas que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra de Deus, e esses frutificam com perseverança. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa semente que carrega dentro de si um potencial tremendo, enorme, para se transformar numa linda e frondosa árvore. Ela é uma boa semente que precisa também cair num solo que esteja preparado, num solo que esteja disponível para colher essa semente. Que os nossos corações possam ser de fato esse solo, que recebem com alegria a palavra de Deus, e na qual essa palavra também frutifica e gera frutos para o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Eu convido você a baixar a sua cabeça e termos juntos uma palavra de oração. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque a semente do teu Evangelho foi anunciada para a gente e que ela tem gerado frutos na nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus, aquele que nos trouxe para perto de si e nos presenteou com graça, com amor, com misericórdia, com perdão, Senhor.
Nós te pedimos perdão, Senhor, quando o nosso coração às vezes é duro para a tua vontade, para o teu querer, quando nós não acolhemos o teu evangelho na nossa vida e o nosso coração então é como se fosse um solo que não está pronto e preparado para receber aquilo que tu tens para nós, Senhor. Nos perdoa, afofa o nosso coração mais uma vez, Senhor, que nessa manhã a gente possa estar com ele preparado para receber a tua boa palavra, essa boa semente para a nossa vida, Deus. Perdoa o nosso pecado, perdoa as nossas falhas, as nossas dívidas, Senhor, e coloca dentro de nós um coração que é capaz de se arrepender e de ouvir a tua vontade, Deus. Abençoa cada lar, cada família aqui representada nesse culto, Deus, que a tua bênção, a tua paz possam estar conosco agora nesse tempo de celebração, mas também em todos os momentos. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Amém. Nós que confessamos com sinceridade os nossos pecados, podemos também ouvir de Deus o anúncio de Jeremias 31, 34, que diz: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Palavra de Deus que nós acolhemos com alegria em nosso coração, tendo a certeza da graça e do perdão de Deus em nossas vidas. Amém. Nos preparando para ouvirmos a leitura da palavra, nós queremos cantar o hino Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Respondo, eis-me aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, e Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu Filho, toda a igreja também vai, seguindo seu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, e Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Séculos passaram, não passou, porém tua voz, que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero respondo, eis-me aqui. Nós queremos ouvir a leitura bíblica, que é então tema da nossa reflexão nessa manhã, o chamado de Ezequiel capítulo 2, dos versos 1 até 5. Diz assim: o Senhor me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela.
Até aqui a palavra do Senhor que nós acolhemos com alegria em nosso coração. Meu irmão, minha irmã, o texto previsto para hoje é o chamado do profeta Ezequiel. Eu acho muito interessante esse texto, porque nos nossos dias muitas pessoas têm dificuldades para entender quem era o profeta na Bíblia e qual era o papel profético que eles desempenhavam, que eles cumpriam. Na nossa cultura, profeta virou sinônimo de adivinho do futuro. Um profeta é aquele que adivinha o futuro, diz o senso comum das pessoas, como se ele fosse um vidente gospel. É como se a gente fizesse aquela brincadeira, pensei no número de 1 a 20, adivinhe qual número é, e alguém de repente diz 17, eu digo, puxa, você acertou, você é um profeta, porque você adivinhou o número que eu tinha pensado. Será que é isso que é um profeta? Eu gostaria de olhar com vocês para essa figura do profeta na Bíblia e para a sua importância e o que essa figura tem a ver conosco nos dias de hoje. Os profetas surgem na história do povo de Israel no tempo dos reinados, dos reis. O primeiro profeta que a Bíblia menciona é o profeta Samuel. Ele surge no tempo do primeiro rei de Israel, o rei Saul, e ele também então atua durante o reinado de Davi, talvez o mais famoso dos reis. A função do profeta naquela época, mais do que predizer o futuro, era anunciar a vontade de Deus. Esse era o papel do profeta, anunciar a vontade de Deus para o povo e para o rei. Ele denunciava o pecado, denunciava a maldade que existia entre o povo e chamava ao arrependimento. Nós precisamos lembrar que Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. Deus havia libertado o povo de uma escravidão no Egito de 400 anos e Ele lhes prometeu uma terra onde eles poderiam viver em liberdade e em comunhão com esse Deus. Eles poderiam aprender de Deus, poderiam aprender a sua vontade e ser luz para as outras nações. O povo de Israel era chamado para ser um modelo que atraísse os outros povos para que eles quisessem conhecer o Deus de Israel. Mas a gente conhece a história bíblica. Assim que o povo recebeu a terra que foi prometida, o povo virou novamente as costas para Deus, repetidas vezes. O povo abandonou a aliança com Deus e passou então a adorar outros deuses. Os valores que eles haviam aprendido de Deus, justiça, cuidado com os outros, misericórdia, paz, tudo isso foi abandonado pelo povo de Israel. Os judeus se tornaram tão injustos, ou até mais injustos, impiedosos e gananciosos do que as outras nações ao redor que eles deveriam influenciar. Isso não só o povo, mas os governantes. A Bíblia diz que o mau exemplo vinha de cima, ele estava instituído, por assim dizer. A opressão que o rei exercia sobre os mais fracos, a ganância, a corrupção estava instalada em todo Israel. E isso era então reflexo também dos seus governantes. Se a gente olhar para a Bíblia, do período do reino dividido, quando Israel foi dividido no reino do norte e reino do sul, nós contamos que 38 reis governaram o território da nação de Israel. E desses 38 reis, apenas 7 deles, a Bíblia relata que fizeram ou que buscaram ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que era bom e justo aos olhos de Deus. Imaginem, de 38 reis, 7 buscaram ouvir a voz de Deus, os outros 31 foram maus, foram gananciosos, foram perversos, diz a Bíblia. E é então nesse contexto que Deus passa a chamar profetas, Ele começa a levantar profetas. E Deus faz isso com o objetivo de alertar o povo da sua maldade e chamar para que então o povo se volte para Deus novamente. Os profetas que Deus chamava eram pessoas comuns. Muitos deles não eram sacerdotes ou da classe religiosa, mas eram pessoas que viviam nos campos, agricultores, pastores, pessoas simples
mas que eram sensíveis à voz de Deus. E Deus então falava com elas e dizia: olha, eu tenho algo para falar para o meu povo, e eu quero que você fale, que você anuncie em meu nome. O profeta falava em nome de Deus. Deus dizia: olha, você será o meu profeta, aquele que vai falar em meu nome. Então nós vemos que a função principal do profeta era anunciar a palavra de Deus, anunciar a vontade de Deus e chamar o povo para mudança de vida, para arrependimento. Por vezes, Deus dizia para o profeta aquilo que iria acontecer no futuro, anunciava um acontecimento que estava por vir. Deus dizia: olha, fala para o povo que se eles não se arrependerem, não mudarem suas atitudes, eu vou permitir que outros povos ataquem e invadam o povo de Israel. Eles vão ser o meu instrumento de juízo contra Israel. E assim, só assim o povo vai se lembrar de mim novamente. Por isso, a profecia às vezes continha elementos de anunciar algo que aconteceria no futuro. Mas profecia não é mera adivinhação, mas está nesse contexto de anunciar aquilo que Deus está falando para o seu povo. É nesse contexto que nós precisamos entender o chamado de Ezequiel. Deus diz: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Esse é o diagnóstico que Deus faz dos ouvintes de Ezequiel. Povo obstinado e rebelde, que abandonou a aliança, que abandonou o mandamento de Deus. E qual é a mensagem que Ezequiel precisa levar? Deus diz: olha, diga, assim diz o soberano, o Senhor. As palavras que Ezequiel iria trazer não eram palavras que vinham dele mesmo, mas ele anunciava aquilo que Deus mandava falar. A mensagem era a mensagem que ele recebia de Deus. Essa formulação, assim diz o soberano, o Senhor, nós vamos encontrar na fala não só de Ezequiel, mas de diversos profetas. E aquilo que eles falavam era anunciando a vontade de Deus, aquilo que Deus revelava para eles. E o propósito então era para que gerasse arrependimento e gerasse fé nas pessoas. Mas Deus deixa bem claro: quer que esse povo obstinado ouça ou deixe de ouvir, eles saberão que houve um profeta do Senhor no meio deles. Deus sabia que o povo tinha um coração duro, obstinado, e que por isso muitas vezes também o povo iria ignorar a mensagem dos profetas, ia confrontar os profetas. E se a gente olhar para o testemunho bíblico, foi isso que a maioria das vezes aconteceu. O próprio Jesus diz certa vez sobre Jerusalém: ai de você, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 34. Ou seja, os profetas tinham essa tarefa indigna de falar, anunciar a vontade de Deus, mas de não serem ouvidos e não serem levados a sério. Mas Deus deixa claro e conforta Ezequiel de que o testemunho fiel dele é mais importante do que se a resposta vai ser bem sucedida por parte dos ouvintes. Deus diz: mesmo que as pessoas não te ouçam, seja fiel na mensagem que você tem para entregar, porque de qualquer forma as pessoas um dia saberão que houve um profeta que anunciou a minha vontade, e que se as pessoas não ouviram, não obedeceram, era porque eles tinham o seu coração duro e não quiseram ouvir. Bom, Ezequiel viveu cerca de 2.600 anos atrás. O que esse texto, que essa passagem tem a ver conosco? Eu digo, gente querida, que antes Deus falava e revelava a sua vontade por meio dos profetas, ou seja, por meio de algumas pessoas específicas, por intermédio de poucas pessoas. Mas em Jesus Cristo, nós cremos que Deus se tornou plenamente conhecido. Nós cremos que Jesus é a revelação plena e completa de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha a dizer para nós, para o ser humano, Deus diz por meio do seu Filho Jesus. Então em Jesus nós conhecemos o amor, a graça e o perdão de Deus,
tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus, nós temos na pessoa de Jesus, que está revelada no seu Evangelho, que está revelada na Bíblia. E nós hoje temos acesso a Jesus Cristo. Nós podemos conhecer a vontade, a verdade de Deus. Deus não se revela apenas a uma ou outra pessoa, mas todos nós temos acesso a Cristo e todos nós podemos nos relacionar com Ele. Aquilo que era exclusivo antes foi revelado a toda a carne, a toda pessoa. E se Deus nos revela a sua vontade, nós também temos a responsabilidade de compartilhá-la com as pessoas que estão ao nosso redor. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta, capítulo 2, versículo 9, na primeira carta de Pedro, ele escreveu assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que Pedro escreve na sua primeira carta. E aqui Pedro ele não está falando com algumas pessoas em específico. Ele não está escrevendo apenas para os líderes de uma igreja. Mas essa carta é endereçada para toda a comunidade, para todas as pessoas. E Pedro está dizendo: vocês são, todos vocês são, geração eleita, povo santo. Para quê? Para anunciar as grandezas de Deus. Cada pessoa, por meio da fé, por meio do batismo, é feito um anunciador da palavra de Deus. Ou em outras palavras, Pedro está dizendo: todos vocês são profetas, chamados a anunciar as grandezas de Deus, anunciar aquilo que vocês têm recebido e aprendido de Deus. Nós somos profetas também, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós cantamos o hino que diz: profeta tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Em Jesus Cristo, Deus faz de nós, cada um de nós, profetas e profetisas. Nós continuamos sendo chamados a ser profetas de Deus nos nossos tempos. Os cristãos precisam ser voz profética nessa sociedade. E o que isso significa? Que pela fé nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus, chamar pessoas ao arrependimento e a um relacionamento com Deus vivo. Que elas reconheçam a maldade que existe no seu coração e que busquem em Deus ser novas criaturas, transformadas à imagem do seu Filho. Que a gente também busque se empenhar na promoção de um mundo mais justo, mais humano, mais digno para todas as pessoas, em favor de toda a carne, de todas as pessoas. Esse é o nosso chamado profético, como igreja, como povo de Deus. Que Deus possa fazer de nós profetas e que a gente possa entender esse compromisso que nós temos de sermos profetas em nosso tempo, em nosso meio. Que Deus assim nos use e nos abençoe. Amém. Nós queremos ainda ter o nosso tempo de oração, de intercessão. Eu convido você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Bondoso e amado Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse maravilhoso chamado que tu faz para cada um de nós também, Senhor, de sermos teus profetas, de anunciarmos o teu amor, a tua graça, o teu perdão. Obrigado, Senhor, que nós podemos experimentar essa comunhão contigo. Nos ajuda, Deus, a testemunharmos, a falarmos dela para outras pessoas que ainda não te conhecem. Senhor, nos ajuda a olhar para esse mundo e identificar onde nós podemos agir para que os sinais do teu reino possam transparecer na justiça, na paz, na igualdade. Usa a nossa vida, Senhor, para fazer o bem, fazer aquilo que é certo e bom para todas as pessoas. Nos ajuda a ser voz profética quando as pessoas andam longe de Ti, Senhor. E que, de fato, a gente possa ver esse mundo ser transformado, esse mundo ser redimido pelo Teu Espírito Santo, Senhor, atuando através das nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que estão doentes, que estão acamadas, de luto, enfermas, Senhor, pelos profissionais da saúde que têm há mais de um ano se dedicado incansavelmente no cuidado das pessoas enfermas. Deus, tem misericórdia
traz restauração, traz vigor, ânimo, Senhor, para essas pessoas, traz cura para aqueles que estão doentes, Senhor, conforta o coração das mais de 500 mil pessoas enlutadas por terem perdido alguém vítima da Covid, Senhor. Nós entregamos nas Suas mãos a nossa nação, o nosso mundo, Senhor, pedindo pelo livramento desse vírus. Cuida de nós, nos ajuda a sermos responsáveis, Senhor, nas nossas atitudes, para que esse vírus não se espalhe mais por nossa causa, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pela liderança do nosso país, da nossa igreja, abençoa, ilumina, Senhor, dá o Teu Espírito Santo para que eles possam trabalhar para a promoção da justiça, do bem e da paz. E tudo mais que nós trazemos em nosso coração, nós oramos colocando diante de Ti conforme o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Cantamos ainda um último hino e nos despedimos na bênção e na paz de Deus. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do Teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do Teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Que Deus possa cuidar, amparar e proteger cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê da sua paz, hoje e para todo sempre. Vamos na paz do Senhor Jesus e o sirvamos com alegria. Um abraço e abençoada semana.